Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Olá, meus caros amigos e minhas caras amigas, alunos e alunas da disciplina Direito Penal 1. Alô também, meus caros amigos e amigas internautas que nos acompanham através do YouTube. Está começando a segunda parte da aula a respeito do tema antijuridicidade e causas de exclusão de antijuridicidade. Na aula passada, nós fizemos um breve panorama acerca da antijuridicidade, o significado da antijuridicidade, recapitulando, inclusive, os critérios conceituais do crime. O crime analisado sob o critério material, sob o critério formal e sob o critério analítico. Dentro do critério analítico, há justamente antijuridicidade ou ilicitude. Há alguns autores que optam por falar em ilicitude, como é o caso do professor Kleber Mazon, embora a maioria dos autores não faça qualquer distinção, chamando antijuridicidade de ilicitude, são expressões rigorosamente sinônimas, e que significam justamente a contrariedade ao direito, a ofensa ao direito. Nós fizemos, na aula passada, uma introdução acerca da antijuridicidade. Doravante, nós vamos tratar acerca das causas de exclusão de antijuridicidade. Daquelas situações em que pese haver a presença do fato típico, em que pese a conduta do agente consistir em um fato típico, a conduta do agente ela é permitida, ela é justificada pela presença de uma causa de exclusão de ilicitude, de uma causa de exclusão de antijuridicidade, de uma justificante, de uma discriminante. Várias são, portanto, as terminologias empregadas pela doutrina penalista para tratar acerca desses institutos tão importantes que estão sendo por nós tratados no ponto de número 14 do nosso conteúdo programático, do programa da nossa disciplina Direito Penal 1, nesse semestre de 2020.6. Gente, mas sem mais delongas, passemos ao estudo dessas causas de exclusão de antijuridicidade. Muito bem. A antijuridicidade, em determinadas situações, ela é afastada pela presença de certas justificativas. Quando ocorre essas situações, quando as situações vêm a ocorrer, simplesmente, em que pese o fato permanecer sendo típico, não há crime. Exclui-se a ilicitude da conduta. Existe no nosso ordenamento jurídico penal a presunção, certo? Nós adotamos no nosso ordenamento jurídico penal a teoria da tipicidade como indício da ilicitude. Ou seja, presume-se que o fato definido pela norma penal incriminadora como sendo um fato típico, ele também seja antijurídico, ele também seja ilícito. Entretanto, com a presença das causas de exclusão de antijuridicidade, ou causas excludentes de ilicitude, o fato, que, embora continue típico, ele deixa de ser antijurídico. E, portanto, falta um daqueles 3 requisitos inerentes ao conceito, ao critério analítico do crime.
faltando a ilicitude, faltando a antijuridicidade, o fenômeno, a conduta, apesar de persistir sendo uma conduta típica, ela deixa de ser uma conduta criminosa. É justamente sobre isso que nós vamos, doravante, tratar na aula de hoje, dando continuidade ao estudo desse tema tão importante, um dos mais importantes, eu diria, na teoria geral do delito. É interessante se reportar o que diz o jurista paulista Miguel Reale Júnior. Ele diz que a tipicidade não constitui a ilicitude, mas apenas ela revela indiciariamente a ilicitude. Existe uma presunção relativa de que um fato típico é ilícito. Essa presunção iuris tantum, ela pode ser derrubada se o autor da conduta vier a demonstrar que agiu sob o abrigo de uma determinada causa de exclusão de ilicitude, que agiu sob o abrigo de uma determinada justificativa, estando presente, excluirá a natureza criminosa de sua conduta. A partir do momento que se encontrar presente uma determinada excludente de ilicitude, estará excluída a infração penal. Porque sob o agasalho, sob o manto dessas situações, simplesmente o crime ou a contravenção penal deixarão de existir. Porque, embora a conduta persista sendo um fato típico, certo? Ele não é mais antijurídico, ele não é mais contrário ao direito. Né? Havendo um permissivo legal, havendo uma justificativa legal para a prática daquela conduta. A doutrina utiliza-se, como eu disse às senhoras e os senhores agora há pouco, das mais diversas terminologias, das mais diversas nomenclaturas para designar esses institutos jurídicos tão importantes, esses institutos jurídicos que encontram um relevo absolutamente basilar na teoria geral do delito, por nós estudada no presente semestre. Alguns chamam de causas de exclusão da antijuridicidade, outros chamam de excludentes de ilicitude, outros chamam de causas de justificação, outros chamam de justificativas, há quem chame de discriminantes, há quem chame de tipos penais permissivos, há quem chame também de eximentes. Mas todos esses termos são sinônimos. Todos esses termos consistem em autorizações que a norma penal conferiu à prática de determinadas condutas que foram tipificadas pelo legislador penal. E sob a presença dessas situações, deixam de ser ilícitas. E simplesmente o fato deixa de ser criminoso. Não há crime com a presença de uma causa de exclusão de antijuridicidade. Muito bem. A doutrina penalista, ela fala, vejam só, as senhoras e os senhores, em 3 espécies diferentes de excludentes de ilicitude. Existem algumas excludentes de ilicitude, denominadas de causas gerais ou causas genéricas, ou excludentes gerais ou excludentes genéricas, que elas encontram-se, elas são trazidas pela própria parte geral do Código, lá nos artigos 23, 24 e 25. No artigo 23, em seus respectivos incisos,
no artigo 24 e no artigo 25 do Código Penal Brasileiro. Sendo que o artigo 24 e o artigo 25 falam especificamente, de forma respectiva, do estado de necessidade e da legítima defesa, que inclusive são as causas de exclusão de antijuridicidade mais frequentes. Muito bem, essas causas gerais ou genéricas de exclusão de ilicitude, elas são aplicáveis, prestem bastante atenção, meus amigos e minhas amigas, a todas as espécies de infrações penais, encontrando-se elas previstas no Código ou não. A legítima defesa, por exemplo, é aplicável a todo e qualquer ilícito. Encontre-se ele contido na parte especial do Código ou, eventualmente, em uma determinada lei penal extravagante. Certo? E como eu disse às senhoras e aos senhores, essas causas gerais ou genéricas de exclusão de antijuridicidade encontram-se lá nos incisos do artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Essas são as que mais comumente são abordadas pela doutrina penalista. São as mais estudadas, são as que acontecem com maior frequência, são as que são mais encontradas na casuística, na praxis forense. São essas as mais comuns, as mais frequentes e, portanto, as mais estudadas. Né? Essas causas gerais ou genéricas, exclusão da antijuridicidade, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Mas vamos lá, gente. Eu estava dizendo a vocês que existem 3 espécies diferentes de excludentes de antijuridicidade. Sobre a primeira delas, sobre a primeira categoria dessas causas, nós tratamos, nós definimos, nós conceituamos, que são as chamadas causas gerais ou genéricas, previstas lá nos artigos 23, 24 e 25 do Pátrio Estatuto Repressivo. Mas há uma segunda categoria de causas de exclusão de antijuridicidade, de causas de exclusão de ilicitude, que são denominadas de causas especiais ou causas específicas. Por que causas especiais ou específicas, pessoal? Porque elas se encontram definidas, elas se encontram previstas na parte especial do Código. Há determinados dispositivos legais presentes junto aos próprios tipos penais, certo? Que há a previsão de certas excludentes de antijuridicidade. E o interessante é que elas, diferentemente das causas gerais ou genéricas, elas têm, que se aplicam a todos os ilícitos, a todos os crimes ou contravenções, essas causas especiais ou específicas, elas têm a sua aplicação restrita apenas a alguns delitos, apenas aqueles crimes aos quais elas explicitamente se reportam, aqueles delitos aos quais elas fazem menção. Nós temos vários exemplos que nós poderíamos citar. Por exemplo, nós temos lá no artigo 128 do Código as hipóteses que tratam do aborto legal. Quais são as hipóteses que legalmente no Brasil, nas quais legalmente no Brasil permite-se a prática do aborto? O chamado aborto necessário, certo? O aborto necessário, aquela espécie de aborto em que pratica-se a interrupção da gestação, porque não há outro meio para salvar a vida da gestante. Essa é uma causa
especial ou específica de exclusão de antijuridicidade que se reporta especificamente ao delito de aborto. Certo? Assim como a situação descrita no inciso 2º do artigo 128, que trata do aborto no caso de gravidez resultante de estupro. A nossa lei penal, ela autoriza, no inciso 2º do artigo 128, a interrupção da gestação quando a gravidez resulta de uma violência sexual, quando ela resulta de um estupro. É interessante, gente, só a título ilustrativo, além dessas duas hipóteses legais de aborto previstas nos dois incisos do artigo 128, nós temos uma terceira hipótese que foi justamente objeto do julgamento por parte da nossa Suprema Corte, por parte do STF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que julgou acerca da inconstitucionalidade do entendimento que dizia que era ilícito o aborto feito em fetos anencéfalos. Ou seja, o STF julgou pela licitude dos abortos praticados nos fetos dotados de anencefalia. Os fetos anencéfalos, que evidentemente não têm nenhuma condição de sobrevivência, a interrupção da gravidez, a interrupção da gestação, ela passou a ser autorizada a partir de abril de 2012, quando foi julgada essa ADPF de número 54, pela nossa Suprema Corte, entendendo pela constitucionalidade, pela licitude do aborto feito em fetos anencéfalos, inaugurando mais uma forma de aborto legal. Só a título ilustrativo eu trouxe essa informação, essa interessante informação, esse ordem de ciência. Mas existem vários outros exemplos previstos na parte especial do Código. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o artigo 142 do Código, que exclui dos delitos de injúria e difamação, certo? Em certas situações legalmente previstas, certo? Você vai lá para o artigo 142 e você vê que nos incisos do mencionado dispositivo legal existem certas causas especiais, certas causas específicas de exclusão de antijuridicidade relacionadas, reportadas diretamente aos delitos de injúria e difamação, certo? Quais são essas situações? Só para nós ilustrarmos a nossa aula. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, né? O calor dos debates de uma audiência de instrução, por exemplo, não consiste em injúria ou difamação punível, a ofensa, eventualmente perpetrada pelo advogado ou pela parte, quando da discussão travada em torno de uma determinada disputa judicial, de uma determinada disputa em torno de um certo direito material controvertido, né? O inciso 2º do artigo 142 diz que também não constitui injúria ou difamação punível a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Ou seja, quando um crítico literário diz que um filme, ou uma peça de teatro, ou um livro não possuem uma boa qualidade, são obras de menor valor literário, menor valor artístico, ele não pratica o crime contra a honra da injúria, da difamação, certo? Outro permissivo legal
outra causa de exclusão de antijuridicidade específica ou especial trazida pela parte especial do Código, o inciso 3º do artigo 142, traz também, gente, outra situação legalmente prevista, na qual não consiste em injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício, por exemplo. Delegado recebe um ofício pedindo para que se veja instaurado um determinado inquérito, ou ele abre através de portaria, né? E ao longo do relatório conclusivo do inquérito, ele se refere a uma determinada pessoa de forma injuriosa, de forma desairosa, né? Ele não responderá criminalmente por isso, porque esse conceito desfavorável é da natureza do exercício da função pública, certo? Só uma pequena ressalva. O parágrafo 1 do artigo 142 diz que nos casos dos incisos 1º e 3º, a ofensa rogada em juízo ou conceito desfavorável emitido por funcionário público, certo? Responderá pela injúria ou pela difamação quem vier a fornecer publicidade a essa opinião desfavorável, certo? A essa opinião emitida lá pelo advogado, por exemplo, no exercício de suas funções, ou pelo servidor público também, cumprindo o seu dever de ofício, certo? Tem inúmeros outros exemplos. Nós temos lá no parágrafo 3º do artigo 146, uma excludente de antijuridicidade prevista lá no crime de constrangimento ilegal, quando o nosso legislador penal tornou lícita a conduta de quem age praticando uma coação no sentido de evitar o suicídio de alguém. Assim, por exemplo, alguém que presencia sujeito subindo no gradil da ponte Newton Navarro, lá em Natal, onde dezenas, talvez centenas de pessoas já tiraram a sua vida, né? Ele, inclusive, às vezes com o risco da própria vida, vai e tenta, agarra a pessoa, tenta evitar com que ela pule da ponte, certo? Essa coação exercida para impedir o suicídio é outra causa de exclusão de antijuridicidade específica prevista na parte especial do Código, lá no parágrafo 3º do artigo 146, mais precisamente no seu inciso 2º. O inciso 1º traz outra causa de exclusão de antijuridicidade importante, a questão da intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, quando houver iminente perigo de vida. Assim, o paciente chega no hospital gravemente ferido e desacordado e não autoriza uma determinada intervenção cirúrgica. Não comete, eventualmente, o crime de lesão corporal o médico que, por óbvio, nem muito menos o delito de constrangimento ilegal. O médico que, por óbvio, age dentro do seu dever de ofício, no afã de salvar a vida do paciente, certo? E existem diversas outras causas que nós poderíamos passar horas aqui debatendo a respeito delas. São causas especiais ou específicas de exclusão de antijuridicidade, que, diferentemente das causas gerais de exclusão de ilicitude, certo? Aquelas previstas na parte geral do Código, não se reportam a todos os ilícitos. Dizem respeito a apenas alguns crimes, especificamente falando, apenas alguns tipos penais, certo?
Mas há gente ainda algumas causas de exclusão de licitude. Eu falei que eram três, na realidade são 4 tipos diferentes de causas de exclusão de licitude. Nós temos uma terceira uma terceira espécie, melhor dizendo, de causas de exclusão de licitude, que são aquelas previstas em leis não penais. Por exemplo, lá no artigo 10 da Lei 6.538, autoriza-se o indivíduo, no exercício regular do direito, certo? O indivíduo que trabalhe no serviço postal, que trabalhe nos correios, abrir uma carta que tem um conteúdo suspeito. O sujeito trabalha nos correios, por exemplo, ele suspeita que aquela carta tenha droga, tenha algum narcótico, alguma substância psicotrópica dentro daquele SEDEX, e ele abre aquela correspondência. Ele está amparado por uma causa de exclusão de antijuridicidade prevista em uma lei que não tem natureza penal. Uma lei de natureza extrapenal. Outro exemplo, lá no Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1º, certo? Autoriza-se, dentro da legítima defesa do domínio, o proprietário que sofreu esbulho. O que é esbulho? Esbulho é a invasão de um determinado bem imóvel, certo? O indivíduo tem um imóvel de sua propriedade esbulhado, e logo em seguida da invasão, agindo em legítima defesa, retoma a posse do imóvel, né? E o faz sob o abrigo de uma causa de exclusão de antijuridicidade presente em uma lei em que pese não ter natureza jurídica penal, em que pese tratar-se de um diploma legal extrapenal, como é o caso do nosso Código Civil de 2002, certo? Autoriza a presença dessa causa de exclusão de antijuridicidade, essa causa de exclusão de ilicitude. Né? Quer ver outro exemplo interessante? Lá na Lei 9.605, mais precisamente no seu artigo 37, inciso 1º, há a previsão legal, certo? Do agente incorrendo no estado de necessidade, abater um animal para saciar sua fome, ou a fome de sua família, certo? Eu me lembrei agora, gente, de uma passagem muito triste, uma grande obra literária, uma das mais fantásticas obras da literatura brasileira, o 15. Quem leu, com certeza vai me dar razão. Quem não leu, leia, da grande escritora cearense Raquel de Queiroz, que há um determinado episódio que uma família de retirantes, muito triste, por sinal, uma família de retirantes, fugindo do flagelo da seca, com muita fome, sem ter o que comer, abate um carneiro. E o proprietário do carneiro, ao invés de se solidarizar com aqueles pobres coitados, atira-lhes exclusivamente as tripas do animal para que eles comam, entendeu? É um episódio muito triste. Mas eles estariam agindo, certo? É claro que a lei é bem posterior, a lei é de 1998. O 15 reporta essa famosa seca de 15, seca de 1915, né? Livro 15, da grande Raquel de Queiroz, foi imortal da Academia Brasileira de Letras, a grande escritora cearense, trata esse episódio, infelizmente, tão trágico, tão triste, na história do povo do sertão nordestino, do povo do Nordeste brasileiro, especialmente do Nordeste setentrional, essa parte onde nós nos encontramos, que foi a chamada seca de 15, né? Há uma lenda, inclusive, diz que os anos ímpares, as grandes secas acontecem em anos ímpares. 1877, 1915, 2013, né? 1979, 1983.
Foram anos de secas terríveis. Nós vivenciamos recentemente, felizmente esse período passou, mas nós passamos quase 7 anos de seca. Sabemos das dificuldades pelas quais, lamentavelmente, atravessa, enfrenta o povo do Nordeste, em que pese todas as ações, gente, passa-se esse registro, todas as ações sociais que foram feitas. Isso eu não quero particularizar, fulanizar a discussão, mas em que pese quaisquer considerações em contrário, todas as ações sociais tremendamente impactantes, reconhecidas internacionalmente, que foram feitas nos governos Lula e Dilma. E que pese a tudo isso, nós ainda vivemos uma região que sofre com os efeitos da seca, sobretudo a população mais humilde, a população carente da zona rural, a população que se vê frequentemente às voltas com uma questão que, muito mais do que uma questão meramente climatológica, uma questão muito mais do que ambiental, é uma questão de ordem socioeconômica, questão histórica, questão, lamentavelmente, desde os tempos do Brasil colônia, sempre afligiu o povo do Nordeste brasileiro. Mas vamos voltar aqui, após essa pequena digressão histórica, vamos voltar a falar das causas de exclusão de antijuridicidade. Gente, existe uma quarta espécie de causa de exclusão de antijuridicidade. Eu lhes explico. São chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude. O rol do artigo 23 do Código Penal Brasileiro, ele não é, como os senhores e as senhoras já devem ter percebido, pelas próprias causas especiais ou específicas de exclusão de antijuridicidade, como as causas de exclusão de antijuridicidade previstas em diplomas legais de natureza extrapenal. Esse é aquele rol do artigo 23, que trata das 4 causas clássicas, essas chamadas causas gerais ou genéricas de exclusão de ilicitude. Ele não é taxativo. Não se podendo dizer que essas causas de antijuridicidade elas não possam vir a ser objeto de formulação de eventuais causas supralegais de exclusão da ilicitude. A maior, mais evidente e mais frequentemente falada delas, sobre a qual, inclusive, nós vamos falar ainda nesse tópico, de número 14, é o famoso consentimento do ofendido, que é uma causa supralegal de exclusão da antijuridicidade, da ilicitude. Certo? Gente, é importante trazer aqui para vocês uma discussão que a doutrina, que alguns doutrinadores trazem, acerca da natureza, da necessidade de haver um caráter subjetivo ou não das causas de exclusão de antijuridicidade. Na doutrina clássica, para os adeptos da doutrina clássica, as excludentes de ilicitude, elas possuem um caráter objetivo, ou seja, estando presentes os seus requisitos, estando presentes as condições descritas na lei penal, elas se apresentam, elas se caracterizam. Certo? Os adeptos da doutrina finalista, por sua vez, entre nós, sobretudo, o professor finado, infelizmente faleceu há pouco tempo, finado professor Damásio de Jesus, para os finalistas, como Damásio, não é suficiente que se apresentem os aspectos meramente objetivos das causas de exclusão de antijuridicidade. É necessário que o sujeito conheça a situação que justifica a exclusão da ilicitude. Segundo o entendimento dessa corrente de doutrinadores, dessa corrente de estudiosos, para que haja
a justificação da exclusão da ilicitude, é necessário que ocorra a presença não apenas dos requisitos meramente objetivos definidos pela lei, mas também dos requisitos subjetivos dessas discriminantes. Ou seja, é necessário que o sujeito saiba que está agindo dentro do abrigo de uma determinada excludente de antijuridicidade. Certo? Para os adeptos dessa teoria, existe a necessidade premente, a necessidade inarredável do chamado elemento subjetivo da exclusão da ilicitude. Ou seja, é necessário que o sujeito conheça a situação do fato justificante. Caso contrário, não incidirá a discriminante e subsistirá a antijuridicidade da sua conduta, a ilicitude da sua conduta. E, por consequência, haverá o crime. Certo? Pelos adeptos dessa teoria, a ausência de elementos objetivos e subjetivos também induz a ilicitude da conduta. É preciso, segundo os adeptos da teoria finalista, que haja a presença dos elementos objetivos referenciados pela lei penal e a consciência, o elemento subjetivo da exclusão da ilicitude, a consciência de que o agente está incorrendo em um fato justificado pela lei penal, sob o abrigo de uma causa de exclusão de antijuridicidade, para que haja, de fato, a discriminação de sua conduta, para que haja, de fato, a exclusão da antijuridicidade. Pessoal, quando vocês estiverem estudando, quando vocês estiverem lendo esse singelo roteiro que eu confeccionei para vocês, que está postado no Cigar, eu peço, inclusive, que acompanhem enquanto eu estiver falando, certo? Quando estiverem assistindo essa modesta aula gravada por este professor, tanta estima nutre por vossas excelências, uma abração, meus queridos e minhas queridas, que Deus abençoe vocês. Gente, quando vocês estiverem estudando os conceitos de antijuridicidade e exclusão de antijuridicidade, estiverem estudando o tema, esse fantástico ponto número 14 do nosso programa, vocês vão ver que, enfim, são as 4 causas gerais de exclusão de antijuridicidade as mais importantes, aquelas sobre as quais a doutrina se debruça com maior carinho, certo? Com maior atenção. São aquelas que, de fato, consistem no objeto de estudo mais recorrente, mais frequente do tema que está sendo por nós tratado ao longo do estudo desse nosso 14º ponto do conteúdo programático da nossa disciplina. Quais são essas causas gerais de exclusão e antijuridicidade? Elas são 4. O estado de necessidade está previsto lá no inciso 1º do artigo 23, que inclusive o legislador definiu com todos os seus requisitos no artigo 24 do Código. A legítima defesa, prevista no inciso 2º do artigo 23 do Código. O legislador, a exemplo do que fez com o estado de necessidade, também definiu os seus requisitos, definiu os elementos que integram o Instituto lá no artigo seguinte, lá no 25 do nosso Código Penal, certo? O estrito cumprimento do dever legal, previsto no inciso 3º do artigo 23 do nosso Código Penal, em sua primeira parte, e o exercício regular de direito, previsto na segunda parte do inciso 3º do artigo 23 do Código. Essas causas gerais de exclusão de antijuridicidade, elas são as mais importantes, as mais frequentes, e aquelas que mais são objeto de estudo na doutrina penalista. Né?
Essas 4 situações, elas funcionam como permissivos, como autorizações que o legislador penal concedeu para que fatos originalmente típicos, certo? Em que pese a presunção de antijuridicidade do fato típico, certo? Em que pese presumir-se que todo fato típico é antijurídico, sob o abrigo dessas excludentes de antijuridicidade, não haverá ilícito, não haverá antijuridicidade. E, portanto, não haverá crime. É claro, gente, que o legislador penal não deu um cheque em branco para que as pessoas, de forma desproporcional, desarrazoada, de forma imoderada, incorressem, né, nesses institutos. Daí, o parágrafo único, inclusive, do artigo 23 nosso Código Penal, tratar, e nós vamos falar acerca disso, do chamado excesso punível, certo? Quando a gente incorre em excesso, seja dolosamente, seja culposamente, certo? Na prática de uma dessas 4 causas de exclusão de antijuridicidade, que serão por nós tratadas mais carinhosamente próximo bloco na próxima parte da nossa aula acerca da antijuridicidade e das causas de exclusão da antijuridicidade. As senhoras e os senhores vão ver que eu fiz uma pequena inversão. Eu tratei primeiro da legítima defesa. Por quê? Porque a legítima defesa, gente, é a mais frequente, é a mais comum, é a que mais usualmente chega aos juízos ou tribunais, é a que mais frequentemente é abordada em concursos públicos, certo? A legítima defesa é a mais frequente, enfim, na vida. A legítima defesa é a causa de exclusão de antijuridicidade que mais comumente se apresenta. E também, pessoal, não apenas por isso, mas também, ouçam só, minhas amigas e meus amigos, em razão do fato de que a legítima defesa é a mais complexa, a que tem mais pormenores, a que tem mais requisitos e a que tem mais situações curiosas, peculiares, interessantes, que nós trataremos de abordar no próximo bloco, na nossa próxima aula, acerca deste tema, que será postada em sequência no nosso Cigar e também no YouTube. Eu vou me despedir de todos e de todas. Mais tarde eu vou postar esse vídeo, vou gravar os próximos vídeos na sequência, vou postando no Cigar, né? E no YouTube também. Vão lá no YouTube, assistam, comentem, curtam, compartilhem, ativem o sininho para acompanhar o nosso canal e não perder nenhum ponto do programa da nossa disciplina. Hoje, tratando acerca justamente do 14º item deste programa, que vai ser a questão da antijuridicidade e das causas de exclusão de antijuridicidade. Eu vou me despedir por hora, senhoras e senhores, mas logo mais nós nos reencontraremos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.